Deus é maravilhoso em todas as coisas. Eu acredito que você já dilatou seu coração abundantemente em nome de Jesus. Eu quero deixar uma palavra nessa noite para iniciar. Hoje a mesa está composta, as cadeiras estão compostas por mulheres. Mulheres que trabalham, mulheres que são profissionais. Aqui nós temos duas advogadas, a irmã Ellen, que é uma diaconisa, uma serva, a irmã Joquebede, que também é uma advogada e uma administradora. Mas hoje nós não estamos aqui como profissionais de mercado. Nós estamos aqui como servas de um Deus vivo. Serva de um Deus que pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida. Amém? Se você creres verdadeiramente que há um Deus sobre este lugar, este Deus vai te alcançar nesta noite e vai mudar a tua história em nome de Jesus. Eu quero deixar uma palavra aqui em Marcos, capítulo 9, versículo 23, que diz o seguinte: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Você crê? Você crê que Deus pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história? Você crê? Você crê que Deus pode mudar o teu cativeiro nessa noite, transformar a sua vida por completo em nome de Jesus? Se você creres verdadeiramente, o Senhor vai operar sobre a tua vida nesta noite, porque o Espírito Santo se faz presente neste lugar. O Espírito Santo se faz presente sobre a tua vida onde você está. O toque do Senhor vai te alcançar aonde você está nesta noite, em nome de Jesus. Nós vamos fazer um bate-papo aqui, onde nós vamos trazer palavras para vocês e vamos trazer vivência. O que eu e você passa, nada diferente disso. A irmã Ellen vai começar a nossa ilustração, a nossa palavra de hoje, e o Senhor vai falar contigo. Esteja atento em nome de Jesus. Cumprimento os internautas, nossos irmãos, com a paz do Senhor, amém. Pode me mandar muito glória a Deus e aleluia, porque eu sei que o mesmo Deus que se encontra aqui também está aí operando milagres. Amém? Hoje, o que nós queremos te dizer nesse culto de ensino para aprender a palavra do Senhor é sobre o deserto, a escola do deserto. Meus irmãos, quantas vezes nós temos achado que o deserto é apenas um castigo de Deus, mas hoje, nessa noite, eu quero te dizer, eu não sei o que você aprendeu sobre o deserto, mas hoje, Deus vai trazer algo novo ao seu coração sobre o deserto, amém? Bom, o deserto, a gente tem 3 momentos, e nesses 3 momentos, cada um é de uma forma diferente que nós aprendemos. O primeiro momento, irmãos, eu quero trazer para vocês sobre aquele deserto que nós mesmos entramos com as próprias perninhas. Sim, meus amados, tem deserto que a gente entra com as próprias pernas. Não é direcionamento de Deus. Deus não nos conduz para esse deserto, mas nós entramos sim com as nossas próprias perninhas. E eu quero te dizer, um dos exemplos mais claros, mais nítidos, mais conhecido da palavra de Deus quando entrou no próprio deserto foi sobre o filho pródigo. Lucas capítulo 15, de 11 a 32, traz a parábola do filho pródigo. E ele entrou com as próprias pernas nesse deserto. Ele entrou sim, meus amados. Ele, sem direcionamento do Espírito Santo, entrou no seu próprio deserto. Por quê? Ele pediu, fora do tempo, a sua herança, a parte da sua herança. Não era aquele momento que ele deveria recorrer à sua herança. Ele tinha acesso à herança, ele tinha acesso a todos os bens, mas naquele exato momento, aquilo era fora de tempo. E, meus amados, escutem bem isso. A coisa certa, fora do tempo, se torna a coisa errada. Entenderam? A coisa certa, fora de tempo, é errado. A herança era de direito dele, porém estava no momento errado. Então se torna de forma errada. E aí ele entra nesse deserto. A história é bem conhecida de todos os irmãos, e nós sabemos que ele, em um certo momento, ele sai da casa do pai dele com tudo aquilo que ele já tinha, pegado por herança, essa parte que ele herdou, e ele vai para longe. Ele sai dos caminhos do pai, ele sai da casa do pai. E ele entra nesse deserto, ele gasta tudo, ele perde tudo, e aí ele vai para onde? Cuidar de porcos. Cuidar de porcos naquele lamaçal, naquele chiqueiro.
E isso o que significa? Quando a gente está passando por esse deserto que nós mesmos entramos, quantas vezes nós temos comido essa comida de porcos? Eu falo isso de forma espiritual. Quantas vezes nós temos passado por esse momento comendo essas comidas que não deveríamos, porque nós entramos com as nossas próprias pernas nesse deserto. Amados, se você hoje entrou por um deserto que não foi direcionamento de Deus, está na hora de um posicionamento. Hoje é dia de mudança, hoje é dia de transformação. E eu quero te dizer que se você entrou nesse deserto com as próprias perninhas, volte para a casa do Pai, com as tuas próprias perninhas. Porque esse é o deserto que Deus não requer de você. É um lugar desnecessário que você não precisa estar. E muitas das vezes nós estamos andando em círculo nesse deserto que o Senhor já disse que não era para você estar. E eu falo o seguinte: às vezes nós estamos no lugar errado, no momento errado, e Deus já bradou no seu coração que é para você sair desse local. É para você sair desse lugar. E você ainda insiste. Por quê? Porque está andando sem direcionamento do Espírito Santo. E esse é o deserto que nós não devemos continuar. Esse é o deserto que você deve retornar para a casa do Pai. O filho pródigo, quando se lembrou, naquele momento que ele estava comendo aquela comida de porcos, quando ele ansiava comer essa comida, a própria Bíblia diz o quê? Ele caiu em si. Ele caiu em si, meus amados. E hoje é noite de você cair em si. Se você está vivendo um deserto que não está te trazendo benefício, que você não está ouvindo a voz de Deus, caia em si e retorne para a casa do Pai. Porque o Pai, Ele não quer te castigar. Não. Ele não quer que você continue nesse deserto como castigo. Ele, assim como a parábola do filho pródigo, está de braços abertos para te receber. Ele quer que você retorne de um lugar que você nunca deveria ter saído, porque não tinha direcionamento de Deus. Então, meus amados, nessa noite, se você está vivendo esse deserto que não era para você passar, que é desnecessário, que você não ouviu a permissão da voz de Deus, você não ouviu o direcionamento do Espírito Santo, retorne à casa do Pai. Hoje é dia de você retornar para a casa do Pai. Amém? Mas esse é só o primeiro momento do deserto, aquele deserto que você não ouve a voz do Senhor. É o deserto que você foi com as suas próprias perninhas, e hoje, nessa noite, você também irá sair com as suas próprias pernas. Mas há aqueles desertos que também há um processo, não é, irmã Gilda? É verdade. Há esse deserto de processo. É verdade, irmã Ellen. Existe um processo, né, nesse deserto. E é bem como você colocou, né? Aquele deserto que você entrou. Por quê? Entrou porque você é pirracenta. Você quer fazer as coisas do seu jeito, a seu modo, no seu tempo. Mas existe um preço. Mas o deserto, quando você está nesse deserto, passando por esse processo, tem uma palavra na Bíblia que ilustra muito bem essa parte desse processo. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, diz o seguinte: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Todos sabem a história de Moisés. Aquele povo do Egito estava cativo no Egito, e eles saíram de lá pela permissão do Senhor. O Senhor permitiu que eles saíssem daquele local e seguissem por um caminho. E o projeto de Deus era que dentro de 40 dias eles alcançariam a terra prometida. Mas aquele povo teimou. E durante 40 anos foi a jornada desse povo nesse deserto. Meus amados, quantas das vezes eu e você, não é, Ellen, entramos com as nossas próprias pernas ou não, e muitas das vezes nós não queremos aceitar o processo do Senhor em nossas vidas, porque o processo dói. Como dói o processo de Deus sobre as nossas vidas. Mas eu quero te dizer algo, é necessário. Se você nesta noite está passando pelo processo de Deus, se nesta noite o Espírito Santo te colocou aqui, é porque Ele quer falar sobre o teu coração. O processo dói.
o processo dói, mas ele é necessário que ocorra. O melhor exemplo de um processo sobre as nossas vidas é o da borboleta. Eu não sei se algum de vocês já se atentaram como é o processo da borboleta, não é? Ele é fantástico. A borboleta, antes de se transformar naquela bela borboleta com asas lindas que voa para qualquer lugar, ela passa por um processo. E eu quero exemplificar para vocês nessa noite esse processo de uma forma bem rápida, para que vocês entendam do outro lado se você estiver passando por isso. A borboleta, ela é formada num casulo. E esse casulo, eu imagino que ele seja duro para a borboleta. Para nós, se você encostar, ele vai abrir facilmente. Mas o Senhor não quer que você encoste. O Senhor não quer que você quebre esse casulo. Você vai entender por quê. E a borboleta, no tempo devido dentro daquele casulo, ela vai se formando. Ali ela passa frio, escuridão, temor, tristeza, angústia. Nada diferente de você. Nada diferente de você. Só que é o processo. E com o decorrer do tempo, a borboleta ela vai se fortificando ali dentro. Ela vai se formando ali dentro daquele casulo. E paulatinamente, pausadamente, ela vai começando a sobressair desse casulo. E ela vai quebrando lentamente esse casulo. Com isso, ela vai se fortificando, ela vai criando força sobre as suas asas. Tudo que há nela vai se formando com lentidão, com graça, com perfeição. Quantas das vezes você que está dentro do casulo, tristeza, angústia, solidão. Ai, mãe, a minha voz ecoa no deserto. Quem falava isso? João Batista. A voz que ecoa no deserto, preparando o caminho para Cristo se achegar. E quantas das vezes Cristo está preparando o seu caminho para que você se aproxime dele, e você quer que alguém vá e quebre o seu casulo para que você saia daquele casulo fraca, dependente, e mais tarde volte de novo para ele. Não permita isso. Se você está passando pelo processo nessa noite, entenda: o Senhor está te fortificando, o Senhor está te preparando, o Senhor está te fazendo nova pessoa, nova criatura. E quando a borboleta ela quebra esse casulo, ela já sai dali forte, pronta para bater asas e voar. Prontinho. E quantas das vezes a gente olha para uma borboleta no jardim, ela é linda, né, irmãos? Irmãs, ela é linda. Aquelas asas, aquela liberdade. Mas só Deus e ela sabem que ela passou para ela ficar tão linda, reluzente daquele jeito. Quem saiba nessa noite você esteja passando por isso. Quem saiba nessa noite você se encontra em um casulo e de repente você pensa: para mim acabou, é o fim de tudo, não há mais saída, não há mais meio, não há mais forma. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus que há meio, há forma sim para você. Da mesma forma que a borboleta conseguiu sair do casulo no tempo certo, lembre-se, no tempo certo você também vai sair. E quando você sair desse deserto, dessa solidão, desse silêncio que Deus te colocou, você vai sair mais forte, você vai sair com autoridade, você vai sair com graça, você vai sair com fortaleza. E o principal, o processo te faz entender que tudo que você passa sobre essa vida tem um propósito. Um propósito. E qual que é o propósito? Te elevar um grau a mais, um nível a mais. Seja na vida espiritual, seja no seu casamento, seja na sua vida financeira, seja no seu ministério, indiferente do que seja, Deus quer te elevar um nível a mais. Muitos estão dentro de casa vivendo um cativeiro. Mas sabe por que Deus está permitindo você viver esse cativeiro, esse processo sobre a tua vida? Porque Ele quer que você se achegue a Ele. O Senhor quer relacionamento com você. O Senhor quer intimidade com você. O Senhor quer te trazer para perto dEle. Você já entendeu isso sobre a tua vida? A palavra do Senhor diz que quando verdadeiramente esta nação clamar, se prostrar diante dEle, pedir e orar, Ele verdadeiramente virá e irá curar esta nação. Qual é a sua enfermidade nesta noite? Qual é a sua dor nesta noite? O que te perturba? O que te prende? Busca o Senhor. O
O Senhor espera isso de você. Ele espera que você tenha relacionamento com Ele, dependência dEle. Este é o teu processo. Este é o teu momento de você mudar um nível a mais da tua vida. Faça como uma borboleta, mas espere o tempo certinho, amados e amadas. Ellen, imagina quantas das vezes eu e você já passamos por isso. Não é, Joquebede? Quantas das vezes nós passamos por desertos em nossas vidas e o processo foi doído sobre as nossas vidas. Mas hoje nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Nós estamos aqui não porque nós somos melhores, mais lindas, mais maravilhosas. Não, nós somos filhas do Rei. Nós temos todas essas coisas, mas nós passamos por um processo. E doeu. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, valeu a pena. Mas existe um outro aspecto, um outro ponto na Joquebede, aonde é o terceiro deserto de nossas vidas, que é aquele deserto que Deus te coloca lá. Vamos lá, Joquebede. Explica um pouco para esse povo, né, para esse pessoal, para eles entenderem se você está passando por algum desses aspectos sobre a sua vida. Boa noite, a paz do Senhor. E o deserto que eu quero explicar para vocês, que eu quero trazer para vocês, é o deserto onde a gente é colocado naquele lugar por Deus. Para meditação, todo mundo conhece a palavra de Deus quando fala que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. E chegando lá, ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. E eu meditando, e convido a vocês a refletirem também, durante 40 dias, e o Verbo se fez carne, né? Ele era um humano, ele era carne naquele momento. E ele, só que naqueles 40 dias, ele viveu em espírito. Tanto é que após os 40 dias ele sentiu fome. E foi no momento da fome, porque o apóstolo, quando escreveu, ele falou, e após 40 dias e 40 noites ele sentiu fome, para nos remeter à carne, porque a carne a gente tem fraqueza. E foi nesse momento que Jesus foi tentado. E ele foi tentado 3 vezes pelo diabo. Porque naquele momento de fraqueza, tem uma simbologia aí para nós, para a gente entender que até Deus, até Jesus, seu Filho, a personificação de Deus, sofreu, foi tentado, foi provado e conseguiu vitória. E aquele deserto, o que ele é para nós? É um local de provação, é um local em que a gente é testado para ser aprovado. E quando é Deus que nos coloca lá, a situação é diferente. Aqui a gente viu que a gente entra no deserto porque a gente quer, por nossas falhas, nossas faltas. E o processo para se retirar desse deserto é a gente se arrependendo, voltando ao primeiro amor. E existe o outro deserto em que a gente é colocado lá por Deus. E por que a gente é colocado lá por Deus? Porque Deus quer o melhor. Deus quer nos capacitar. Deus quer nos moldar. A irmã Zilda estava falando da borboleta. E junto, para acrescentar, tem também a pérola. O processo de formação da pérola é um processo dolorido, é um processo de sofrimento. Todavia, é uma das joias mais belas que existe hoje, é a pérola. Então, eu quero te falar nesta noite que Deus nos coloca no deserto para a gente saber o que a gente é, da onde a gente veio e com certeza nos dá uma vitória. Tanto eu tenho certeza que a maioria de vocês já passaram por uma situação muito difícil, estão passando, e no caso de obter a vitória, de obter a conquista, alguém chega lá e diz assim: nossa, mas você tem muita sorte. Meditando hoje, eu estava refletindo sobre isso, que uma dos indícios que você foi aprovado é quando alguém chega para você e fala: nossa, mas você teve muita sorte. Só que ninguém sabe o processo que você passou. E quando Deus te coloca lá no deserto, é uma situação muito sofrida, não é uma situação fácil, mas Ele te colocou ali porque Ele tem certeza
que você vai conseguir passar. Às vezes a gente cansa, às vezes nossa alma sofre ao ponto da gente soluçar, de não conseguir expressar qualquer sentimento, qualquer palavra. E é aí que o Espírito Santo nos consola. E ele vem e traduz nosso sentimento a Deus, nosso pensamento a Deus. O Espírito Santo, ele nos foi dado como consolador. Foi ele que levou Jesus. Foi ele que levou Jesus para o deserto. E durante 40 dias e 40 noites ele esteve com Jesus. E aquele momento que Jesus precisou passar foi o início da grande jornada, da missão dele. Porque ele foi batizado por João Batista e logo em seguida ele foi levado ao deserto. E ele precisava desse processo para se aperfeiçoar enquanto carne. Ele era Deus, mas ele também era carne. E ele precisava dessa aprovação até mesmo para nos dar exemplo. E muitas das vezes a gente se acha capacitado, a gente acha que a gente não precisa de aperfeiçoamento, a gente acha que a gente é o cara ou é a mulher. Mas é nesse momento que Deus nos pega pelo pé e nos lança no deserto. Justamente para a gente reconhecer que nada somos sem Ele. A gente tem que ter a humildade de entender que quando Deus nos coloca no deserto, Ele está nos moldando. Ele não está transformando em algo melhor, porque Ele tem uma bênção para nos dar. Ele tem uma vitória para nos dar. E se Ele te levou para o deserto, o único conselho que eu posso te dar é não murmure, não reclame, não se revolte contra Deus. Se Ele está fazendo isso por você, é porque você precisa. Você precisa passar e Deus vai estar contigo. Às vezes a gente está cansado, às vezes a nossa vida, quando a gente está no deserto, como toda situação, a gente tem muitas coisas para fazer, muitos problemas para resolver. Mas uma coisa eu posso te falar: não murmure, não reclame. A sua bênção está chegando, a sua vitória está chegando. Deus está moldando você, porque se você não for moldado, você não vai ter a capacidade de sustentar a bênção que está chegando para a sua vida. E eu vou te falar mais. Quando a gente está passando pelo deserto, tem duas formas de se passar com segurança e de ser aprovado. A primeira forma, Jesus ele nos mostra, todas as vezes que ele foi tentado, em nenhum momento ele falou: eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu te ordeno agora. Foi na última vez que ele foi tentado que ele falou isso. Mas em primeiro lugar ele falava o quê? Está escrito. Então, quando a gente está passando pelo deserto, vamos nos apegar à palavra, vamos ler a Bíblia e ver o que a palavra está nos falando. E a segunda forma de passar pelo deserto é tendo obediência a Deus, obediência aos princípios. A gente erra, a gente peca. Aqui na terra não tem nenhum santo. E às vezes você está no deserto por se achar santo demais. E Deus quer te mostrar que você não é santo dos santos, porque senão você já teria sido recolhido para Ele. Entendeu? E é isso o que a nossa missão hoje, de dizer para você: não reclame, não murmure, acredite, confie. Deus ele vai te dar a vitória. E se você está passando por lutas, seja enfermidade, seja problemas relacionados ao seu lar, ao seu casamento, ao seu trabalho, oportunidade de emprego, o que for, eu quero te falar: não murmure, respire fundo, tudo vai ficar bem, tudo vai passar, Deus vai te dar a vitória. Se você está aqui hoje nessa terra, está passando por uma dificuldade, eu te garanto, Deus te colocou lá. Se você não entrou só, eu te garanto, Deus te colocou lá porque Ele acredita em você. E Ele está te capacitando para algo melhor. Porque senão Ele já tinha te recolhido. Isso eu posso te afirmar 100% de certeza. Se você está aqui nessa terra, está sendo provado, é porque Deus tem o melhor para você. Glória a Deus, hein? Que palavra abençoada. Quero fechar com 3 lições aqui importantes para a sua vida. A primeira lição é: não podemos ajudar com as próprias mãos uma borboleta sair do casulo. Você, sozinho, não consegue nada
Entenda isso. As mãos de Deus vão te ajudar. Peça para Ele. Deus é que vai te tirar desse casulo. Deus é que vai te tirar desse processo. Deus é que vai te tirar desse deserto. E quando você sair, você vai sair mais forte. Segunda lição. Tudo que chega sempre por uma razão ou por um propósito. Entenda isso. Qual é o propósito de Deus? Você já perguntou para Deus: Senhor, qual é o propósito que o Senhor está me permitindo viver esse deserto? Qual é o propósito? Eu garanto para você que você vai sair mais forte, você vai sair com entendimento, com graça do Senhor. O terceiro, é preciso ter coragem de enfrentar os seus piores medos dentro do casulo e sobrepor as transições da vida com um sentimento de fé e de certeza de que tudo isso vai passar em nome de Jesus. Entenda, tudo vai passar. Amém? Irmã Ellen, quer fazer algum complemento? Só para finalizar. E tem muitos irmãos, irmã Zilda, que às vezes pode pensar: eu vou morrer nesse deserto, eu vou morrer, perecer nesse deserto. Mas sabe o que eu entendo sobre isso? Quando o povo de Israel passava pelo deserto, caía maná do céu. Meus amados, você não vai morrer nesse deserto, porque Deus te dá recursos, Deus te dá estratégias, e o maná cai do céu sim, mas quando você é levado por Ele, quando você escuta a voz do Espírito Santo. E outra, por quantas vezes eu ficarei nesse deserto? Você voltará para o deserto até você aprender sobre o propósito. Muitas das vezes a gente volta para o deserto e fala: por que eu estou passando por isso novamente? De novo, voltei para o deserto, o que está acontecendo? Pergunte para Deus o que Ele quer que você aprenda, porque Ele tem algo para te ensinar. Ele tem algo para te mostrar no deserto. É uma escola. A escola do cristão é o deserto. E é onde você fica sensível para ouvir a voz de Deus. É onde você tem intimidade, profundidade. É a provisão do Senhor no deserto. Amém? Amém. Disse tudo, né? Irmã Joquebede, quer mais fazer alguma colocação? Como eu falei, se você está passando pelo deserto, saiba que você está lá porque é uma chance de você evoluir, de você conseguir superar suas dificuldades. E eu vou te falar mais. Hoje eu estava meditando sobre isso e lembrei que quando Jesus foi traído por Judas, Jesus foi lá e deu um beijo no rosto de Judas. Em momento algum a gente viu Jesus, e Jesus já sabia o que ele ia passar. Ele já sentia, tanto é que no Getsemane ele chorou, ele suou sangue, e ele sabia a provação, o calvário que ele ia passar. E se você está passando pelo deserto, siga o exemplo de Cristo. Eu não estou dizendo para você reagir a qualquer injustiça de forma mansa, isso é outro assunto, mas eu quero te dizer assim: sinta a serenidade de Cristo, use a paz de Cristo, viva a paz de Cristo, porque só assim você vai conseguir passar. Deixa eu orar por você na sua casa. E nós vamos orar por você nessa noite. E em nome de Jesus o Senhor vai te tocar. E Ele vai tocar a sua vida aí de maneira sobrenatural. E Ele vai te ajudar. Eu sinto isso. Feche seus olhos. Creia, somente creia. Porque o Espírito Santo, Ele está aqui. E Ele vai ao seu encontro. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, visita cada vida que aqui está conosco, Senhor. Ah, Pai amado, Senhor, quanta solidão, quanta tristeza, quanta angústia, quanta mágoa no coração. Senhor, que o Senhor venha liberar perdão nesta noite, em nome de Jesus. É necessário que o Senhor libere perdão, toque essas vidas, Senhor. Ah, Deus, visita a vida em cativeiro, Senhor. Ah, Deus, cura essa nação de enfermidade, Senhor. Quantas pessoas estão assoladas por Covid. Ah, Senhor, que se chegue aos hospitais,
Senhor, que essas vidas sejam alcançadas, tocadas pelo Teu amor nessa noite, Espírito Santo de Deus, meu Deus de poder e de glórias. Eu declaro a cura, eu declaro a libertação, eu declaro a saúde, eu declaro a prosperidade, eu declaro vida nova, eu declaro visão sobre a tua vida nessa noite, visão de águia em nome de Jesus. Que o Senhor nessa noite venha levantar mulheres e homens valorosos na presença dEle e fortalecido pelo poder e autoridade em nome de Jesus. Toca, meu Deus, toca com teu poder e com a tua graça em nome de Jesus. Aleluia. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Jesus vai nos honrar, aleluias. Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso íntimo, aleluias. Deus conhece a tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar: pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Diz aí: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluias, aleluias, aleluias. O Senhor vai te honrar nesta noite. Creia, somente creia no poder e na autoridade do nome de Jesus. Eu creio que o Senhor tocou vidas nesta noite, mas tocou com um poder de mudança, de transformação. Esteja sempre conosco em nossos canais, Facebook, Instagram, Igreja Alto da Glória, Igreja Assembleia de Deus Alto da Glória. Esteja conosco e nós estamos aqui para te servir. Ficou com alguma dúvida? Pode mandar mensagem para nós iremos interagir com vocês, amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nesta noite, em nome de Jesus.